pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã. Sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse coelhinho aqui. Se você é novo por aqui, saiba que neste canal você vai encontrar várias dicas e tutoriais sobre crochê e sobre amigurumis. Então já deixa sua inscrição, dê uma olhada nos outros vídeos, nos outros tutoriais, que eu tenho certeza que algum vai te ajudar. No nosso coelhinho, eu sempre passo, antes de ir para o passo a passo, eu sempre falo algumas informações a respeito da peça que nós vamos fazer. E esse coelhinho aqui, o tamanho dele, contando aqui a partir da orelha, ele ficou com exatos 42 centímetros, então é uma peça relativamente grande, né? Então é um amigurumi um pouquinho maior. E é uma peça bem legal de fazer, é uma peça quase única, então a gente começa aqui nos pezinhos e a gente sobe, faz uma orelha, depois faz a outra, né? E a gente costura de fato só os bracinhos. Eu fiz aqui em tons de amarelo, então eu coloquei no corpo um amarelo mais clarinho, no cachecol e no olhinho, né, um amarelo um pouco mais aberto. E aqui na florzinha também é um tom de amarelo, mais diferente dos outros dois. Essa florzinha é a florzinha coral, eu já tem vídeo dela aqui no canal. E é uma flor bem facinha de fazer e eu acho que dá um efeito bem bacana, né? Então deu pra enfeitar muito bem aqui o nosso coelhinho. E eu coloquei aqui no meio 3 meia pérolas coladinhas aqui pra dar um charminho a mais. E aqui no final do cachecol também, ó, eu coloquei um botãozinho aqui. Coloquei um botãozinho pra dar também um charminho na peça. Sobre a quantidade de material utilizada, foi mais ou menos meio novelo de fio amigurumi, e o cachecol, os olhinhos e a flor dá pra gente reutilizar aquelas sobras de linha, né? Como são pecinhas bem pequenas, dá pra gente utilizar as sobras de linhas de outros projetos, né? Ele tem um rabinho aqui também, eu esqueci de falar que esse rabinho aqui é costurado também. Mas em geral é uma peça muito gostosa de fazer, né? Os olhinhos, né? Principalmente esse narizinho aqui também dá pra usar com sobras de linha, né? Sobras do preto. E ele é feito, né? O narizinho, a gente costura tanto o narizinho quanto os olhinhos. E eu acho que ele fica com uma carinha tão bacana, né? Tão bonitinha e muito simpático. Então é uma peça que eu gostei muito de fazer. Aliás, né? Eu gosto de fazer quase todas. Mas em especial esse aqui eu gostei muito de fazer. Ele é bem fácil e dá pra gente utilizar bastante, né, pra compor kits, pra vender na Páscoa. Então, dá pra você fazer também, modificar as cores e modificar os detalhes que você quiser, né? Dá pra você colocar um lacinho aqui ao invés da flor. Então, dá pra fazer a sobrancelha diferente. Então, mudar o cachecol, né, fazer com outro ponto, fazer de outra forma, colocar um outro enfeite aqui. Enfim, né, você pode usar a sua criatividade e modificar da maneira que você achar melhor. Como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, que esse é um canal de inspirações. Então, eu faço algumas peças para servir de inspirações para que vocês modifiquem, para que vocês coloquem, né, o dedinho de vocês, o jeitinho de vocês em cada peça. Então, cada produto é único, né? Cada peça artesanal é única e cada artesã sempre coloca, né, o seu amor, um pouquinho do seu jeitinho de fazer em cada peça. Então, inspirem-se, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o nosso coelho, eu vou utilizar esse fio amarelo amigurumi 1317 e vou utilizar a agulha número 3. Então, nós vamos começar a fazer pelo bracinho. Nós vamos fazer um anel mágico. Então, a gente dobra, né? Cada um faz anel mágico de um jeito. Então, eu só simplesmente viro, faço um lacinho, né? Eu seguro aqui, ó. A linha tá cruzada aqui embaixo. Eu só seguro, né? Vou puxar um pouquinho pra dar mais estabilidade. Vou inserir a agulha, vou puxar o fio, puxo o fio de novo. Ó, isso aqui não é um ponto, né? Isso aqui eu só prendi para que ele fique corrediço.
Agora que eu vou fazer o primeiro ponto. Então, agora, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo. Então, 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, a gente puxa essa perninha que ficou solta, ele fecha. Vou marcar o último ponto. Vou descer minha linha aqui. E agora, nós vamos fazer aumentos. Então, nós vamos fazer 6 aumentos. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base, até o final da carreira. Final da carreira, último aumento. Vou puxar para fechar direitinho o centro aqui do anel mágico. Um bichinho. Agora, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. No final dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Então, é só repetir. Um aumento, um ponto baixo, novamente um aumento, um ponto baixo e repetir até o final da carreira. Então, terminamos aqui a nossa segunda carreira. Terceira, aliás, né? Terceira carreira com 18 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 carreiras com 18 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Então, 2 carreiras completas, ponto sobre ponto, com 18 pontos baixos. Então, é só seguir normalmente, fazendo pontos baixos, pegando as 2 alcinhas, até o final da carreira. Cheguei aqui no final, ponto baixo no último, coloco o marcador novamente e vou fazer a segunda carreira com 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Aí, vou repetir isso mais 2 vezes. Então, aqui, 4 pontos baixos e uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos, 2, 3, 4, e aqui a última diminuição. Fechamos a carreira com 15 pontos baixos. Agora, na carreira 7 e 8, nós vamos fazer 2 carreiras com ponto sobre ponto. Então, 2 carreiras com 15 pontos baixos. Finalizamos a primeira, vamos fazer mais uma com 15 pontos baixos também. Fechamos a segunda carreira. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer diminuições também. Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu fiz aqui 3, uma diminuição, e vou repetir isso mais 2 vezes. 1, 2, 3, e uma diminuição. E novamente. 1, 2, 3, a nossa última diminuição da carreira. No final, nós ficamos aqui com um total de 12 pontos baixos, tá? Então, tem 12 pontos baixos na nossa carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência longa de pontos sobre pontos. Nós vamos fazer 12 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos alongar o nosso bracinho aqui, 12 carreiras com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas e volto aqui com vocês. Bracinho pronto,
Então, eu fiz aqui 12 carreiras, coloquei o enchimento, só puxei o fio e fiz o outro igualzinho. Então, aqui os nossos bracinhos já estão prontos. Fiz a primeira perninha, já coloquei aqui um fundinho de papelão. Então, nós vamos precisar cortar um fundo de papelão do tamanho da perna. Então, agora, nós vamos fazer a outra perninha igual essa daqui. Para fazer a perna, nós vamos começar com um anel mágico. Então, nós vamos torcer o nosso fio, segurar. Opa, escapou aqui. Vamos prender. Agora sim, 6 pontos baixos no anel mágico. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos marcar aqui o último ponto. Vamos puxar. Nossa, meu fio ficou bem pequeno aqui. E agora nós vamos fazer 6 aumentos. E no final da carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, em cada ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos. Então, é só seguir até o final da carreira. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto. Quinto. E o último aumento. Terminamos essa carreira. Na próxima, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Final da carreira, último aumento. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E no final desta carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, agora um aumento. E segui esse padrão por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Final da carreira, 24 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos, só que pegando as alcinhas de trás. Ó, então, eu vou fazer pontos baixos pegando somente essa alcinha de trás. Pra poder fazer a dobra, né, da patinha do coelho. Então, 24 pontos baixos pegando somente a alcinha de trás. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer aqui uma sequência de 4 carreiras, pra gente poder aumentar aqui o tamanho da nossa perninha. Então, nós vamos fazer 4 carreiras com 24 pontos baixos em cada carreira. Então, sem segredo, agora pegando as 2 alcinhas, normalmente... Opa, escapou. Normalmente, ó, as 2 alcinhas. E a gente faz 4 carreiras de 24 pontos baixos. Finalizamos aqui as 4 carreiras. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carreiras da nossa perninha. Agora, a gente precisa fazer esse fundo. Então, só pegar um papelão ou um pedacinho de plástico, né? O que você tiver disponível, colocar esse pezinho em cima, riscar e fazer uma base que caiba aqui dentro desse pezinho. E agora aqui, para ficar mais rígido, eu vou colar. A cola que eu utilizo é essa cola aqui. Gosto muito dela. Na hora que ela seca, ela fica bem preso, então não tem perigo de soltar. É uma das melhores que eu já usei. E aqui a gente coloca, então, né, um pouco de cola no fundo. E aí, a gente coloca o nosso papelão. Vou colocar essa parte estampada pra cima, pra não correr risco de ver pelo lado de baixo. Aí, agora é só ajeitar pro pezinho ficar certinho, né? Pra essas voltinhas aqui do nosso
do nosso pé, essas alcinhas que nós deixamos para elas ficarem bem posicionadas. E é isso. Nossos pezinhos estão prontos. Agora a gente vai emendar e começar a fazer o corpo. Então, a gente não vai precisar desse daqui mais. Então, nós vamos pegar, a partir desse segundo pezinho que nós fizemos, eu não vou cortar o fio, vou continuar com o mesmo fio. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nessa segunda perna. Um ponto baixíssimo nessa segunda perna. E aí, nós vamos fazer, em volta dessa segunda perna, 24 pontos baixos. Ó, então, 1, 2, 3, e assim eu vou dar a volta 24 pontos baixos. Chegando aqui no final da primeira perna, aqui a gente já vai para nossa segunda perninha. Ó, então, na segunda perninha, a gente pega aqui no primeiro ponto. E aí, a gente vai fazer na segunda perna também 24 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4 e assim vai até inteirar os 24 pontos baixos. Chegamos aqui, então, no final dessa segunda perninha. E agora, a gente vai começar a fazer o corpo propriamente dito. Então, aqui, são 12 pontos baixos. E depois, a gente vai começar com aumentos. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Né, no primeiro pontinho, né, que a gente fez aquele primeiro ponto baixíssimo, a gente começa dele. Ó, então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos 6 vezes. Então, primeiro aumento, fiz um ponto baixo, 1, 2 aqui. Então, 3 pontos baixos. Novamente, um aumento, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Então, esse foi o segundo aumento. Eu tenho que fazer esses aumentos 6 vezes. Terceiro aumento, mais 3 pontos baixos. Bem no meio das perninhas, aqui. Mais um aumento. 3 pontos baixos. Mais um aumento. 3 pontos baixos. Então, fizemos aqui um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, e agora mais um aumento, que é o sexto aumento, e 3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos até finalizar a nossa carreira. No final, nós teremos 55 pontos baixos. Então, aqui nós vamos fazer 11. Final da nossa carreira. Vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer pontos sobre pontos por 6 carreiras. Então, aqui serão 6 carreiras com 55 pontos baixos. Então, aqui nós vamos subir ponto sobre ponto por 6 carreiras. Eu vou fazer as minhas e volto aqui com vocês. Fim das 5 carreiras. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Das 5 não, das 6 carreiras, perdão. Então, na próxima carreira, seria a carreira 18, nós vamos começar com diminuições.
Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui nós vamos fazer uma diminuição, 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Então, eu fiz uma diminuição, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Então, eu já fiz um ponto baixo, agora esse é o segundo, 3, 4, 5. Primeira diminuição. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Segunda diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Quarta diminuição. Agora, para terminar, nós vamos fazer 13 pontos baixos, fechando assim essa carreira com 50 pontos baixos. Carreira finalizada, vou tirar esse marcador que nós não vamos precisar mais dele por enquanto. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras com 50 pontos baixos cada uma. Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer e volto com vocês. Carreira finalizada. Fizemos, então, 2 carreiras de ponto sobre ponto com 50 pontos baixos cada carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Vamos fazer 8 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. E seguir esse padrão por toda a volta. 8 pontos baixos e uma diminuição. No final da carreira, nós ficaremos com 45 pontos baixos. Carreira finalizada, 45 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, é ponto sobre ponto. Então, são 45 pontos baixos por toda a volta. Carreira finalizada. Então, nós fizemos aqui ponto sobre ponto, 45 pontos baixos. Agora, uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 3... 4, 5, 6, 7, uma diminuição. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. No final, nós teremos 40 pontos baixos. Carreira finalizada. Próxima, ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 40 pontos baixos em toda a volta, sem aumento e sem diminuições. Carreira de ponto sobre ponto finalizada. Agora, mais uma carreira de diminuições. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E seguir por toda a volta. Então, são 6 pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 35 pontos baixos.
Finalizando essa carreira. Na próxima, vai ser uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui uma diminuição. E repetir por toda a volta. No final, nós teremos 30 pontos baixos. Última diminuição desta carreira. Então, fizemos 5 pontos baixos e uma diminuição, 30 pontos nessa carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 30 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto por toda a volta. Chegando aqui ao final. Na próxima carreira é mais uma carreira de diminuições. E aqui são 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. E segue esse padrão até o final da volta. Final de carreira. Então, aqui nós fizemos 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 carreiras sem nenhum aumento ou diminuições. Ou seja, 5 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, sem aumento e sem diminuição, só seguir por 5 carreiras.